Estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Estou conversando com Marcos Sérgio Duarte, o Marquito. Ele que é presidente do Sindicato dos Urbanitários. E as perguntas estão chegando. Olha lá, o Uriel Vilas Boas faz a seguinte pergunta. Cadê a pergunta do Uriel? Na sequência? Então, tem a da Nair primeiro. Tá certo. A Nair Lopes do Boqueirão. O governo alemão tem uma linha de crédito especial via bancos para os moradores que queiram investir em energia solar, permitindo até que os mesmos possam vender o excedente. Essa atitude possibilita um desenvolvimento sustentável com energia limpa e duradoura. Por que isso não é incentivado aqui no país pelo BNDES? Será que esse banco só serve para financiar obras em Cuba com juros baixíssimos? Você vê que o telespectadora está atenta. Eu gostei dessa pergunta. Eu também. Daí, novas fontes de energia são conhecidas por todos. O que existe, eu, por exemplo, estive na Itália, no norte da Itália, na região de Bolonha, por ali, já falei isso a você, e lá tem, por exemplo, geração de energia a partir do lixo, né? Só que assim, o próprio governo na Itália, ele tem um limite, ele impõe um limite para a geração do megawatt de energia, justamente porque tem o lobby das empresas distribuidoras de energia, que a gente conhece, a energia hídrica, tá certo? Que tem lá o seu mercado também onde ganha dinheiro, tá certo? Então eles não querem permitir isso a perder de vista. Eu acredito que a gente vai chegar em determinado momento em que nós vamos ter novas fontes geradoras de energia que diminua a utilização da energia hídrica no país. No Nordeste, por exemplo, Norte e Nordeste, por exemplo, já tem lá energia eólica em grande quantidade, a energia solar já está sendo investida, né? Me parece que o BNDES não faz a mesma linha que faz na Alemanha, primeiro porque não existe essa proposta, e segundo porque tem o lobby dos empresários do setor, né? Os empresários do setor precisam estar preparados para investir em novas fontes de energia, para que aí então o governo possa investir também, né? O governo não vai criar outra estatal para gerar energia dessa forma. Veja que na Alemanha não é estatal, você está dando a informação de que há uma linha de crédito nos bancos. Me parece que isso também não acontece porque os próprios empresários, distribuidores de energia ou da geração de energia, não têm essa capacidade toda de gerar esse tipo de energia. Então não tem financiamento. Ô Marquito, você respondeu muito bem para a telespectadora, mas também a gente pensa, eu penso assim, acredito que você da mesma forma. O que falta nos nossos governantes não é só a criatividade. Por exemplo, vamos parar para pensar rapidamente. A presidente voltou agora dos Estados Unidos e vai para a Rússia, reunião que tem lá no BRICS. O governador Geraldo Alckmin esteve aqui sábado passado, entregou, me desculpa, governador, timidamente uma viatura para o Corpo de Bombeiro. Uma. Isso porque a gente tem aqui do lado o maior porto da América Latina. Será que esses nossos governantes, mesmo no staff do governo federal, quando vai para os Estados Unidos ou para qualquer outro país do exterior, não existe uma troca de ideias, de experiências? Nós estamos numa globalização onde o que deu certo na Alemanha, pegando a pergunta da telespectadora, pode ser um projeto embrionário aqui no Brasil. O que falta, às vezes, é um pouco mais de vontade política de trazer algumas tecnologias que dão certo. Você falou com relação à energia em Bolonha, através do lixo. A gente não tem aqui um destino final do lixo. E esse destino final, se tivesse, poderia ser revertido em energia. Entendeu? Então, o que falta? A população não tem a caneta, são os nossos governantes, é o Poder Executivo. Eu não tenho dúvida, por exemplo, que quando há esses encontros internacionais, por isso que às vezes alguns empresários acompanham o governo federal lá para fora, ou quando vem de lá, vem empresário para cá também. Porque na negociação, na inter-relação dos países, evidentemente, tem oferta para investimento. Lógico. Então, o empresariado de outros países só vai vir investir aqui se tiver campo para isso, se tiver algum investimento, se tiver condições plausíveis para que os empresários invistam. Tenho certeza que eles conhecem a tecnologia, que eles conhecem como que deve fazer, como que não deve.
O que falta é política voltada para isso. Por exemplo, vou citar aqui 2 médicos, são 2 médicos conhecidos, que é o Dr. Sérgio Paulo, que é médico cardiologista. Ele está sempre em congresso no exterior, ele está sempre se atualizando na área cardiológica. Dr. Aristides, que é inclusive o responsável do setor de gastroenterologia da Santa Casa, um excelente médico, o Dr. Aristides, manda um abraço para ele, né, para o seu filho Carlinhos. Ou seja, ele também está sempre viajando para se aperfeiçoar na área médica. Por que os nossos governantes, quando fazem essas viagens, eles também não aproveitam e trazem essa tecnologia ou tecnologias que possam ajudar no crescimento do país, né? Isso existe. A gente sabe, por exemplo, de cidades como São Vicente, que é até cidade irmã com Naha, em Okinawa, ou seja, poder trazer algumas experiências. É verdade, sem dúvida. Né? O Marquito, Uriel Vilas Boas, o seu amigo Uriel Vilas Boas, metalúrgico, ex-vereador, ele quer saber como você vê a solução para a crise no polo industrial de Cubatão para evitar demissões de trabalhadores. Você sabe, o meu telespectador, eu quero informar mais uma vez, que desde o final de maio parece que desligaram o Alto Forno 1. Né? E está tendo aí uma preocupação de demissões com relação ao polo petroquímico de Cubatão. Bom, primeiro assim, é fato que logo que a classe empresarial sente diminuição no seu lucro, eles começam a tomar medidas, né? Vem, por exemplo, é claro, eu não vou entrar em detalhes aqui do cenário político-econômico, tá certo? Que todo mundo sabe, está vivendo, está vendo como é que é. Mas a verdade é o seguinte, o empresariado não é que ele está tendo prejuízo, ele diminuiu a margem de lucro. Então, se o empresariado, vou chutar aqui, tem uma margem de lucro de 500 milhões no ano, ou 1 bilhão no ano, e normalmente ele reduz isso para 600, para 500 milhões, ele vai tomar atitude para que o rendimento dele pare de cair. Automaticamente, a primeira medida a tomar é demissão. Então, me parece que aí é uma série de ações que devem ser conjuntas. Primeiro, torcer para que o governo federal, o quanto antes, encontre saída para a volta do crescimento da indústria, tá certo? E segundo, quer dizer, a classe política nos municípios se mobilizar no sentido de encontrar saída junto com os trabalhadores e com a população para que isso daí não tenha um impacto muito grande, certo? Porque quando você fecha alto forno, quando a própria empresa começa a propor redução de jornada de trabalho com redução de salário, e aí o governo federal vem com essa proposta, você imagina, quando o governo federal coloca uma proposta de reduzir jornada de trabalho com redução de salário, ontem eu vou sentar na mesa com a CPFL dia 13 e eles vão dizer isso para mim. Fala, Marquito, o governo federal está propondo reduzir salário. Como é que você quer aumento aqui? Quer dizer, fica difícil. É extremamente difícil você competir, ou seja, você manter benefício, você manter o nível de emprego, você manter, na verdade, conseguir avançar numa negociação com a situação que vive o nosso país, infelizmente. E essa preocupação, ela é clara, porque nós temos o Porto de Santos. Eu diria que depois do Porto de Santos, da nossa região metropolitana, que envolve as 9 cidades, o polo petroquímico de Cubatão, em termos de crescimento, de potencialidade, né, para a nossa região. E isso preocupa e muito, porque a gente vê aí várias pessoas perdendo cargos de trabalho e isso é preocupante. E o que o Marquito falou, eu concordo e assino embaixo. Ou seja, no momento que você precisa crescer, você está oferecendo uma proposta para redução da carga de trabalho. É totalmente na contramão, eu não vejo de outra forma. Ou seja, a moeda não circula, a moeda não circula, o dinheiro tem que circular, sabe, para você injetar na economia. Você falou do Porto, me permita rapidamente. Por favor. São cerca de 20 mil empregos diretos no Porto, tá certo? E aí nós tivemos durante muito tempo assim, ou você estava bem na exportação, ou você estava bem na importação. Ou quando tem um equilíbrio, quer dizer, todo o setor portuário, tudo que envolve os trabalhadores no porto, vai bem. No momento, nós não estamos conseguindo exportar, então tem sem capital para importar. Qual é o impacto? Demissões também no porto. Estava ontem com o Chico de Setaporte, está tendo demissões no porto também. 100, 150 pessoas, 50 e pouco nas outras empresas, quer dizer, é o efeito dominó. Infelizmente, é o reflexo
da nossa situação política e econômica. Marquinhos, estamos quase chegando no final da Hora Geral, mas tem uma pergunta, rapidamente você vai responder. O Roberto Luiz, do Boqueirão. Marquito, você como um grande sindicalista na Baixada e conhecendo do assunto, o que você acha dessa política do governo de reduzir horas de trabalho e salário? E ela vai complementar o restante. Será que isso não é um novo golpe para reduzir os salários dos trabalhadores? Então, eu estava, sem saber da pergunta, né? Eu estava falando sobre isso aqui. Evidentemente que eu sou contrário a essa medida, mas também não acho que é um golpe para reduzir salário dos trabalhadores, não. Eu acho que isso, na verdade, é uma medida paliativa, é um desespero para tentar reduzir o número de demissões, porque quanto mais demissão você tem, menos você tem, mais você enfraquece a economia. Acabei de falar, isso. A moeda não circula, não tem dinheiro para injetar na economia, isso acaba produzindo reflexo em todo lugar. Agora o governo vai usar uma parte da verba do FAT, que devia estar qualificando, que deveria estar investindo em outras coisas, tá certo? Em investimento, para complementar um salário que o empresário deveria pagar. Nós temos que parar de proteger empresário, e eu estou falando dos grandes empresários. Nós temos que parar com isso, nós temos que taxar as grandes fortunas e exigir do salário, e exigir do empresário. É o seguinte, você tem que manter o emprego, sim senhor. Porque quando a economia está bem, você vem oferecer nada mais, nada menos do que o índice inflacionário, dizendo que não pode inflacionar o mercado. Agora que a economia está mal, você quer demitir? Agora que a economia está mal, você vai exigir que o governo agora venha reduzir salário? Então, nós temos que parar com isso. O que falta nós vivemos uma crise de credibilidade do governo. O governo tem que tomar medidas duras, mas é com relação à classe empresarial que sempre ganha dinheiro nesse país. Desculpe aqui o desabafo, entendeu? Mas é com isso que nós temos que ser duro. Veja lá a Grécia disse não. Não estão a fim de pagar o preço por conta do dinheiro que a Europa não quis dar para ajudar. Então, é isso, nós temos que ter mão firme com a grande classe empresarial desse país, porque eles já ganharam, foi muito dinheiro. Marquito, nós estamos chegando no final da Hora Geral, você tem 1 minuto, não mais do que isso. Você acha que vai haver uma movimentação por parte das lideranças sindicais com relação a essa redução aí, essa medida provisória por parte do governo? Olha, eu acho, não falei com ninguém, soube dessa notícia agora de manhã, porque ontem não acompanhei o jornal, eu acho que o movimento sindical não vai aceitar esse tipo de medida, sobretudo porque reduz salário. Há uma reivindicação antiga de reduzir a jornada de trabalho para gerar emprego, não para reduzir salário, porque aí você não aquece a economia, muito pelo contrário. Não sei se vai haver alguma manifestação. Eu espero que, evidentemente, haja pressão suficiente para que esse tipo de projeto não vá para frente. Meu amigo Marquito, continua mais um pouco aqui. Obrigado você pela participação. Marco Sérgio Duarte, o Marquito, o presidente do Sindicato dos Urbanitários, participando aqui no Hora Geral. Parabéns para a Viviane Pécora, a Natália Cristina Cardoso, o Leonardo Rodrigues, o Antônio Carlos Menezes, o Sérgio Santana, o vereador Sérgio Santana, hoje completando mais um ano de vida. Parabéns, Sérgio. Agnaldo Fernandes, o Carlos Fernandes, a Valéria Morim, a Carolina Goulart, Laila Santos, a Tereza Cristina Ratiopi Schiff, o Renato Dias Padrone, o Bento Conrado, o Vicente Barazal, Reinaldo Meireles, quanta gente fazendo aniversário hoje, hein? O Francisco Guimarães, a Liliane Santos, José Luiz Gonçalves, a Gabriela Pontes, o Sérgio Bertoldi. Se você completa mais um ano de vida, parabéns, felicidade, saúde, um abraço assim, ó, muito forte para você. Amanhã estamos de volta a partir das 7 da manhã, ao vivo na Santa Cecília TV com o Hora Geral. Tchau.